tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último estudo, irmãos, da história e desenvolvimento de toda a criação de Deus, exatamente no período patriarcal, a primeira limpeza espiritual dentro da família de Israel. E os irmãos, não se enganem, porque está só no começo. Foi a primeira limpeza. Primeiro momento em que Israel sai lá de Padã Arã para voltar para Canaã, tem 11 filhos e Deus já manda fazer uma limpeza. Está prevenido para diversas outras limpezas que vai haver dentro desta nação. Porque esse pequeno grupo de Israel com seus 11 filhos se transformará numa grande nação. E Deus continuará tentando limpando esse povo para que ele seja o povo particular dele. Particular e de propriedade exclusiva de Deus. E os outros não são? Não. Porque não servem ao Deus verdadeiro. Pode até servir de boca. Pode até dizer que ama a Deus, que serve a Deus. Mas na realidade não segue os ensinamentos de Jesus Cristo. E um dos principais motivos da limpeza foi a idolatria. Imagens de escultura, ídolos de fama, astros do rock, atores famosos nos dias de hoje. Tudo isso são ídolos. Não se segue essas pessoas. Se segue exclusivamente o único que inspira, o único que pode dar a você uma nova perspectiva de vida, que pode dar a você um vislumbrante caminho. O único ídolo que existe para nós é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu modo de vida, seu modo de ação, seu modo de fazer as coisas, tudo isso me inspira e transforma ele na minha vida como ídolo, o único. Atores, atrizes, jogadores de futebol, grandes programas do mundo inteiro, grandes filósofos, doutores, cientistas, nenhum é ídolo. Nenhum. Ídolo, meu irmão, é ídolo do futebol. Mesmo assim, é um ídolo. Não pode haver inspiração em pessoas, não. Para os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, o único que inspira eles é Jesus Cristo. Esse é admirado, esse é amado, esse é invejado. Como esse viveu, todos nós, os verdadeiros seguidores, queremos viver. Somente ele inspira. Mas fulano faz tanta bondade, fulano é ídolo do futebol, mas faz doações, faz coisas boas, visita hospitais. É obrigação dele e ai dele se não fizer isso. Agora, para ser meu ídolo, não, nunca vai conseguir. Somente Jesus Cristo conseguiu se transformar em ídolo para mim. Então, irmãos, foi a primeira limpeza que Deus mandou Israel fazer na sua família. Ainda vamos ter inúmeras limpezas nessa família que se transformará em 12 tribos. E essas 12 tribos se transformará numa nação chamada Israel. Até lá, é Deus limpando direto o seu povo e os homens se sujando novamente até chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que limpará de vez todos os pecados dos homens que o aceitarem como Senhor e Salvador de sua vida. Aqui, por enquanto, está no comecinho da formação da nação de Israel. Ainda vai acontecer dezenas e dezenas de tentativas de Deus de limpar esse povo da idolatria. O povo dele. Não é o povo do mundo, não. É o povo dele. Vindo também o nascimento do 12º filho de Israel, ou Jacó. Nós vimos isso, 12º filho. E que esse menino foi chamado por Israel de Benjamim. E logo após o nascimento de Benjamim, acontece consequentemente a morte de sua mãe, Raquel, esposa de Israel, e a mais amada por ele. Por que, consequentemente, acontece a morte? Porque a gravidez foi complicada, o nascimento de Benjamim foi complicado, e ela não resistiu às dores e faleceu. A morte de Raquel foi devido à gestação complicada de alto risco que ela teve com Benjamim. Mas finalmente estava completa a família dos 12 filhos, homens, que dará início às 12 tribos, que culminará com o que hoje nós chamamos de Nação de Israel ou Estado de Israel. Vimos também a queda dos 3 filhos maiores de Israel, os 3 primeiros filhos que nasceram para Israel, que eram Ruben, Simeão
e Levi, nós vimos a queda deles. Porque quando Israel e sua família já estavam instalados naquela terra, o primogênito de Israel, seu primeiro filho, homem chamado Ruben, deitou-se e teve relação com Bila, a concubina e serva de seu pai Israel. Um pecado grave e maléfico que custou a ele a autoridade dentro da família como filho mais velho, que tinha o direito da primogenitura. E como Ruben era o mais velho dos filhos, ele teria que liderar a família e receber a promessa da bênção de Deus após a morte de seu pai Israel. Mas, com esse pecado agora, ele perde o direito de primogenitura. Mas por que Judá é quem recebe o direito de primogenitura, se ele é o quarto que nasceu na linha sucessória de direito à bênção de Deus? Porque Simeão e Levi, segundo e terceiro, ou seja, logo depois de Ruben na linha sucessória da liderança de receber a primogenitura, o segundo era Simeão. E depois, se precisasse, seria Levi. Para só depois que precisasse ainda, chegaria em Judá, que era o quarto. Que é o quarto filho na linha sucessória da liderança e do direito de primogenitura da família. Então, por que a liderança passou de Ruben para Judá? É simples, irmãos. Não estão lembrados? Foram exatamente os filhos Simeão e Levi, os dois filhos que entraram na cidade de Salém, no palácio de Salém, e cometeram o massacre de todo aquele povo por vingança deles, por causa do estupro do príncipe Siquém com a sua irmã, chamada Diná. Esse foi outro pecado grave dos dois, que deixou de fora da linha sucessória, todos dois, tá? De receber a primogenitura de Deus. Também Simeão e Levi fora foram culpados desse massacre de sangue. Eles utilizaram de um mandamento de Deus para matar uma cidade inteira, os homens de uma cidade inteira, que quiseram servir a Deus, fizeram a circuncisão. Era algo muito dolorido no pênis, que deixava a pessoa 3 dias sem conseguir fazer nada por causa da dor naquela época. Hoje é o que nós chamamos a cirurgia de fimose, né? Muito comum hoje, mas pouco se utilizado. Então, naquela época, chamava-se circuncisão. Era a separação de um povo do mundo, tornando ela um povo de Deus. E o povo de Salém se comprometeram a fazer isso. Confiaram nesse mandamento que Israel e os seus filhos disseram aí que eles tinham que fazer para poder casar o príncipe Siquém com a sua irmã Diná. Eles fizeram isso. Mas quando já estava no terceiro e último dia da circuncisão, onde a dor é mais forte e o homem não consegue mais fazer nada, só sentir dor, eles entraram na cidade de Simeão e Levi e mataram todos que não puderam resistir. Certo? Não puderam resistir. Então, o direito de primogenitura não pode ser dado a Ruben, não pode ser dado a Simeão, não pode ser dado a Levi. E vem o quarto filho, que é Judá. É por isso que até hoje o povo de Israel é conhecido como povo judeu. Tudo vem do nome Judá. Foi deste filho chamado Judá que nasceu a tribo de Judá, de onde nasceu o maior rei da história de Israel, chamado Davi. Essa tribo de Judá comanda um reino inteiro junto com a tribo de Benjamim, chamado de Reino de Judá, ou Trono de Davi. Era lá, nesse reino, que tinha um trono de Davi. E é nessa tribo onde fica a cidade amada de Jerusalém, capital de todo o reino de Israel. E lá também onde ficava o templo de Deus na terra, construído pelo rei Salomão. O único local na terra que se chamou de casa de Deus somente. Os outros templos construídos é tudo templo de religião. Nenhum templo construído por religião, pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser o que for, construído é templo de religião. Não é casa de Deus, não. A única casa de Deus foi o templo lá em Jerusalém, construído por Salomão, e que está destruído até hoje, né? O povo é muito ruim. Casa de Deus, entrava dentro da casa de Deus, ficava tudo bonzinho dentro da casa de Deus. Quando ia para o mundo, fazia o que queria. Deus destruiu, permitiu a destruição do templo. Agora eu quero ver ninguém enganar Deus. Vou para a casa do Senhor. Respeitem a casa do Senhor. Tudo conversa, balela. Tem que se respeitar o Senhor em todo lugar que tiver. As pessoas hoje aqui são casa de Deus, templo de Deus. Então onde ele estiver, ele tem que respeitar a Deus. Não é lá no templo construído pela religião, pela denominação evangélica, dizendo que é casa de Deus. Não é tudo mentiroso. Quem diz que um templo é evangélico, pode ser qualquer denominação evangélica, dizer que o templo é a casa de Deus é um mentiroso. Nele não há verdade, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. A casa de Deus hoje são as pessoas. Deus mora pela fé, pelo Espírito Santo nas pessoas. Ali é templo construído para a religião. Então, irmãos, era o único local. Foi dessa tribo que veio tudo isso.
E o mais, foi nessa tribo que nasceu Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, lá na cidade de Belém, na tribo de Judá. José, o pai de Jesus adotivo, era descendente direto da tribo de Judá. Então, irmãos, essa tribo ficou conhecida até hoje. Todo Israel hoje é conhecido até hoje como povo judeu. Israel e sua família finalmente chegou em Manré, Kiriat Rabá, que é Hebron, mesmo local que antes morava Abraão, Isaque, seu pai, ali na terra de Canaã. Por esses dias também faleceu Isaque, o pai de Israel, avô dos 12 filhos de Israel que formavam a nação. E por isso que Deus tinha mandado Israel voltar logo para a terra de Canaã, porque Isaque ia morrer. E ele tinha que assumir, Israel tinha que assumir o lugar como herdeiro das promessas e bênçãos de Deus para a terra de Canaã. E foram todos os dias de Isaque, o pai de Israel, 180 anos. E o patriarca Isaque morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Israel, seus filhos, o sepultaram. Esse foi o falecimento do patriarca Isaque, um homem vigoroso que desde a adolescência obedeceu a seu pai Abraão em tudo. Isaque, desde menino, se comprometeu a seguir os ensinos e os mistérios de Deus em sua vida através de seu pai Abraão. E mesmo depois da morte de seu pai Abraão, em todas as vezes que Deus falou com ele, Isaque obedeceu à voz de Deus. Assim como Abraão, seu pai, também tinha obedecido à voz de Deus. Esse Isaque foi essencial para Abraão no grande sacrifício lá no Monte Moriá. Lembram? Em que Isaque se comportou como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Isaque juntou suas mãos para que seu pai Abraão amarrasse e lhe colocou em cima do altar, que permitiu que seu pai amarrasse seus pés para fazer o sacrifício. Irmãos, ele não correu, ele não gritou, ele não bateu no seu pai para se defender e escapar daquilo ali. Não, ele aceitou o destino porque acreditava no Deus de seu pai Abraão. E com essa atitude, Isaque ao mesmo tempo deu forças ao próprio Abraão para continuar o teste de Deus deu em sua vida. Então, irmãos, é justo falar deste grande patriarca, porque neste momento, diante de Esaú e Israel, morreu então seu pai Isaque, o segundo patriarca do tempo da promessa, ou aliança, e agora ele já passou o cajado do ofício de detentor das bênçãos e promessas de Deus para Israel, o seu filho. Com isso, vem Esaú até as terras em que Isaque estava morando, e junto com Israel, seu irmão gêmeo, fazem o sepultamento do seu pai. E hoje, irmãos, Moisés nos coloca para estudar a formação da família e nação de Esaú, chamada de Edom, o povo vermelho, o povo das montanhas. Esaú, o irmão de Israel, é o irmão gêmeo de Israel que perdeu o direito da bênção da primogenitura e promessas de Deus por ser relaxado e profano com as coisas espirituais. E como um verdadeiro religioso, ele se importa muito com as coisas religiosas materiais, que podem ser vistas e tocadas. Já as espirituais, que são eternas e verdadeiras, ele não dá o menor valor a estas. Certas pessoas que apenas diz que acredita e que segue Jesus Cristo, mas na hora de provar isso, obedecendo o que Jesus Cristo ensinou, essas pessoas saem de fininho. Bom, e já que até agora vimos toda a história de Jacó e Israel, desde sua saída ali de Canaã, indo em direção a Padã-Arã, os 20 anos que ele passou morando lá, vamos ver como foi que Esaú, seu irmão gêmeo, ficou ali na terra de Canaã com seus pais. Como foi que ele ficou? E Moisés, todo didático, nos conta assim. E isso foi o que aconteceu com o irmão gêmeo Esaú, depois que Jacó foi embora para Padã-Arã. Logo depois que Jacó tem enganado seu pai Isaque e recebido o direito da bênção da promessa, Esaú continuou ali em Canaã com seus pais e já tinha casado erradamente com 2 mulheres de Canaã. Ele sempre quebra as regras de Deus e de seu pai Isaque. Essas ordens ou avisos de ordens espirituais eram para não se casar com as mulheres ali da terra de Canaã, porque eram povos idólatras demais e não conheciam nada do Deus de Abraão. Mas Esaú desobedeceu isso, e uma das mulheres deles ali de Canaã foi Ada, filha de Elon, o descendente dos hititas. E a outra mulher que Esaú se casou ali na terra de Canaã foi Olibama, filha de Aná, o heveu. E logo depois dele saber que Jacó, seu irmão,
Logo depois de Esaú saber que Jacó, seu irmão, foi direto para Padã Arã, para a família de seus pais, tomar uma noiva lá e depois retornar para ali em Canaã e se casar, pois era a ordem de Deus e de seu pai Isaque. Esaú tentou consertar os erros dele. Ele tentou legitimar que ele era quem merecia a bênção e o direito de primogenitura e as promessas de Deus, e não seu irmão Jacó. Só que ele fez isso de uma forma errada. Ele arrodeou. Ele tomou um atalho, um arrodeio. Ele não passou pela porta, ele pulou o muro. E como foi isso? Esaú depois tomou outra mulher como esposa, mas dessa vez foi Basemate, filha de Ismael, que era filho de Abraão, seu avô, com Agar, a escrava. Ismael era irmão de Isaque, seu pai, e que Basemate era irmã de Nabaiote. Aqui, Esaú tentava consertar o erro de ter casado com mulheres de Canaã, pensando que Ismael, irmão de Isaque, seu pai, estava na linhagem da promessa e bênção de Deus. Só que Ismael era filho não legítimo de Abraão. Ele não podia jamais herdar a bênção, porque a bênção pertencia a seu filho legítimo, que era Isaque, o pai de Esaú. Então, essa foi mais uma tentativa fracassada de várias na vida de Esaú, de tentar consertar aquilo que ele errou de livre e espontânea vontade. Então vamos conhecer como se formou a nação de Edom, que é a nação de Esaú, o irmão de Israel. Ada, sua primeira mulher, teve um filho de Esaú e chamou o seu nome Elifaz. Parece que nós estamos bem conhecidos, Elifaz, né? Esse seria o herdeiro da promessa. E Esaú seu herdeiro da promessa, se Esaú não tivesse caído na desgraça de rejeitar e trocar a bênção de Deus por um prato de sopa ou um prato de comida com o seu irmão Jacó. E também se Ada não fosse de Canaã, mas da família de Abraão em Padã Arã. E logo depois, a outra esposa, Aolibama, teve um filho que Esaú chamou de Reuel. Já a terceira esposa, filha de Israel, Basemate, deu à luz Jeús, Jalão e Coré. Esses são os filhos de Esaú, que nasceu quando ele estava em Canaã. E Esaú pegou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as servas da sua casa e todos os seus animais, todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, se separando de seu pai Isaque e de sua mãe Rebeca. E, consequentemente, seu irmão já estava lá em Padã Arã, porque os bens dos dois não poderiam viver naquela região. Agora, com o retorno de Jacó, ali, ele pegou tudo. Esaú pegou tudo e foi para outras terras, já que os rebanhos de Jacó, junto com os dele, não poderiam, o espaço de terra ali era muito pequeno. E já que Rebeca, sua mãe, e Isaque, seu pai, já estavam mortos, Esaú se dirigiu com todo o seu povo e dessa vez, para sempre, ele foi para a montanha de Seir, onde habitou. Então, Esaú é a nação de Edom. Edom, ou Edomita, é uma palavra que significa vermelho. Primeiro, porque o próprio Esaú era ruivo, um pouco avermelhado. Segundo, porque o cozido que Jacó fez para ele, no qual ele vendeu o seu direito de primogenitura, era vermelho. E terceiro, porque a região da montanha de Seir, onde estavam habitando agora, continha muito arenito, que era um tipo de rocha avermelhada. Todos esses fatores deram origem ao sobrenome de Esaú, que é Edom. Por isso, o nome Edomitas, em hebraico, Edom, em grego, Edomaia, em latim, Indomeia, de onde vem a derivação portuguesa para Indomeia. Foram um grupo tribal, vizinhos de Judá, ao sul da língua semítica, habitando no deserto do Negev e no vale do Arabá, do qual hoje é o sul do Mar Morto e também vizinho ao Rio Jordão. Seu território estendia-se desde o Mar Morto na direção do sul, com uma extensão de 200 km de rompimento e 8 km de largura, de comprimento, e 8 km de largura. A nação de Edom, como dizia a profecia de Isaac, sempre foi dominada pela nação de Israel. Apesar dos dois povos serem irmãos, sempre houve brigas e rivalidades por conta do período de 20 anos que Esaú passou ensinando seus filhos que Jacó o enganou e roubou o direito da bênção da primogenitura dele.
Apesar dos dois irmãos terem se reconciliados no final, os seus descendentes, os povos israelense, Israel, e os povos indomeu, Edom, continuaram com disputas, mas Israel sempre prevaleceu e venceu os edomitas, e Edom sempre obedeceu à nação de Israel, o povo de Edom. Mas quando Deus, depois de inúmeras tentativas de arrancar a idolatria do povo de Israel, e não conseguindo por causa da maldade do povo de Israel, ele, Deus, permitiu que o Império Babilônico, com seu rei Nabucodonosor, invadisse as terras de Israel para castigá-los. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, não só deixou Jerusalém, como escravizou o último rei da linhagem de Davi do trono de Israel, chamado Joaquim, e levou seu povo, o povo judeu escravo, para a Babilônia. E eu estou falando essa história porque os edomitas, quando os exércitos de Nabucodonosor invadem a terra de Canaã e as terras do reino de Judá, os edomitas, em vez de ficarem do lado de seus irmãos, que é o povo de Israel, seus primos também, que era Israel, se uniram a Babilônia e ao rei Nabucodonosor com vingança contra Israel e destruíram a terra de Israel junto com os babilônicos. Eles, a nação de Edom, fizeram o contrário dos povos irmãos que se unem contra o inimigo. Os edomitas se juntaram aos exércitos do invasor, do inimigo Nabucodonosor, e entraram em Jerusalém, matando milhares de judeus também. Era a vingança de Edom. Esse episódio foi fatídico para a destruição desse povo, permitida por Deus, que veremos mais tarde. Pois a pior coisa, irmãos, é irmão atacando o irmão, mesmo que um dos povos estejam errado. E em uma profecia do profeta Ezequiel, que já estava lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, Deus disse assim para o profeta Ezequiel: assim diz o Senhor, visto que o povo de Edom se ouve vingativamente contra o povo de Judá, o meu povo Israel, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, assim diz o Senhor Deus, estenderei a minha mão contra Edom, arrancarei deles homens e animais, tornarei suas casas e habitações em deserto, desde Temã até Dedã, todos morrerão pela espada. Escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 25, versículos 12 e 13. Então, irmãos, hoje não existe mais essa nação de Edom, ou os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Israel. Essa nação foi completamente destruída, segundo os estudiosos. O período das guerras judaico-romanas, ou seja, nas guerras em que o Império Romano travou com os judeus e os destruiu, a última batalha foi no ano 70 com o general romano Tito, que tudo em Jerusalém foi destruído, inclusive o templo. Mas o livro do profeta Obadias inteiro trata da destruição da nação de Edom. Se os irmãos lerem, vão ver o sentimento de Deus e por que está permitindo que outros povos destruíssem os edomitas. Foram eles que procuraram isso, sendo maus. Nós vamos estudar ainda que quando o povo de Israel está para chegar na terra de Canaã, vindos do Egito, e Moisés pede a Edom para passar pelo seu território, e eles negam, está escrito no livro de Números, capítulo 20, versículo 14 a 21, e Deus, nessa época, não permitiu que os israelitas, liderados por Moisés, atacassem os edomitas, nem tomassem as suas terras. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 até o 8. E finalmente, por volta de 1000 anos antes de Cristo, Davi, rei de Israel, subjugou os edomitas. Primeiras Crônicas, capítulo 18, versículo 12 e 13. Mas os filhos de Davi, Salomão, não conseguiu manter esse domínio total sobre os descendentes de Esaú. 1 Reis, capítulo 11, versículos 14 até o 22. Quando os descendentes de Israel, o povo de Israel, sofreu nas mãos dos seus inimigos, os edomitas tiveram prazer nisso, se juntaram ao inimigo e até mataram muitos dos judeus que os profetas Obadias chama de irmãos. Foi Deus que trouxe o castigo para Judá, porque eles estavam adorando outros deuses, imagens de escultura. Mas não era motivo para Edom, seus irmãos, seus primos, se aproveitarem e ter prazer no castigo de seus irmãos, porque eles também eram culpados, adoravam deuses também. Por isso, Deus permite que venha a condenação deles também. Então, irmãos, Moisés continua dando os nomes de todos os descendentes de Esaú, todos os príncipes que Esaú teve da sua nação, todos os seus descendentes que os irmãos poderão ler no capítulo inteiro que estamos estudando. E verão por si mesmo toda a trajetória dos descendentes de Esaú. Eu, porém, vou finalizar aqui apenas com o príncipe Magdiel, é o príncipe Irã. Segundo alguns estudiosos,
Mas não todos. Esse Irã, justamente quem formou a nação do Irã de hoje, os iranianos, lá no Oriente Médio, governado pelos ayatolás, e o principal é Khomeini. Eles pregam e pedem a destruição do Estado de Israel, lá no Oriente Médio, mostrando assim a vingança, ainda o ódio entre os irmãos. Pelo visto, o ódio permanece até hoje. Bom, esses foram todos os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão, que foi a montanha de Seir. E Moisés finalizou dizendo que esse é Esaú, o pai da nação de Edom. Livro de Gênesis, capítulo 36, versículos 1 até o 43. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.